A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje vou mostrar com textos aqui ao meu lado, não é? Vou mostrar a prova, vou mostrar as esposas dos apóstolos. As esposas dos apóstolos. É doutrina da igreja que os apóstolos tiveram esposas? Não. Então quem eram essas mulheres que seguiam os apóstolos? Os perseguidores da igreja dizem, não é, que essas esposas apresentadas na carta aos Coríntios, como você vai ver comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 5, não é? O texto vai aparecer aqui ao meu lado nesse momento e você vai ver, eu estou aqui com a tradução da Bíblia da Ave Maria. Aqui está aparecendo o texto, veja aí. Está até grifado de laranja, né? Olha aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. O que é que o texto relata aqui? Vamos lá. Isso aqui, São Paulo, lá no capítulo 7, 1 Coríntios, no capítulo 7, São Paulo fala do celibato, a partir do versículo 33. Ele diz que o solteiro cuida de ser santo no corpo e da alma, não é? De ser completamente 100% do Senhor. E diz o casado, não. O casado cuida das coisas do mundo, cuida de como agradar a sua esposa e das coisas do Senhor. Mas o solteiro, o solteiro cuida das coisas do Senhor, para ser santo no corpo e na alma. Não é? Ele diz que quisera que todos fossem como eu, solteiros. Então tá a prova que Paulo era celibatário igual Cristo foi. Jesus disse que ninguém se dará casamento no reino, porque lá todos serão como os anjos. Veja, e o celibato já começa aqui, né? Por isso Jesus disse que como da minha carne bebe meu sangue, já tem a vida eterna, já começa aqui. A vida eterna já é conquistada aqui. Muito bem, vamos ao relato bíblico. Acaso, olha só o que diz o apóstolo Paulo, acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã? Presta atenção. Aqui de laranja, ó. Mulher irmã. Outra vez. Mulher irmã. O texto original fala isso também. Por acaso não temos o direito que as irmãs também nos sirvam, nos sigam em nossas missões? Agora eu vou apresentar aqui embaixo o texto da Bíblia Protestante da linguagem de hoje. Agora você vai ver como é que tá. É por isso que eles acusam a igreja, dizendo que a igreja mente, que os apóstolos, quando a igreja afirma que os apóstolos não tinham mulher, que os apóstolos eram celibatários. Pedro foi casado, mas quando Jesus chega na casa de Pedro para curar, e cura a sogra de Pedro, não consta que a mulher de Pedro estava ali. O relato bíblico não consta que tinha a mulher de Pedro ali. Certamente, quando Jesus chamou Pedro, ele já era viúvo. Muito bem, porque não aparece a mulher de Pedro, aparece a sogra de Pedro. E logo Pedro viúvo, nas suas viagens apostólicas, nem biblicamente, nem pela tradição, não é? Comprova que mulher, filho, seguia o apóstolo na missão papal, não. Agora vai aparecer aqui o texto da protestante, vamos lá. Linguagem de hoje protestante, olha só. Olha o que ela diz, versículo 5. Será que nas minhas viagens eu não tenho direito de ter comigo uma esposa cristã? Olha aqui a adulteração. Olha a adulteração. Veja por que eles acusam a Igreja Católica. Porque essa Bíblia aqui, das heresias atuais, ela está adulterada. É por isso essa briga, essa contenda, né? A igreja prega o celibato, diz que os apóstolos foram celibatários, não mostra na Bíblia mulheres dos apóstolos. Só que aqui, nesse texto, está dizendo, nessa Bíblia adulterada, está dizendo que os apóstolos tiveram esposas. Olha de novo, vamos ao texto original da Bíblia da tradução da Ave Maria, que está do jeito do original, presta atenção. Não temos o direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, aqui está,
Olha a adulteração. Tirar o termo mulher, irmã, substituir por esposa cristã. É aqui onde está o erro. É por isso que os adeptos dessas seitas, as pessoas que acompanham essas seitas, que seguem essas seitas, elas leem isso aqui, né? Talvez nem maldosamente, mas diz, olha só, os apóstolos têm esposa. E quando eu era católico, quer dizer, católico, não é? A igreja dizia que os apóstolos eram celibatários, e aqui está dizendo que os apóstolos têm esposas. Por quê? Porque está adulterado esse texto. Porque aqui tem uma adulteração tremenda das escrituras. Então, irmão, quem eram essas mulheres que seguiam os apóstolos? Aqui nós vemos o que hoje nós chamamos de freira na igreja, né? Conhecemos como freira. Veja como surgiu as primeiras mulheres. Vamos ver quem são essas mulheres. Aí vai citando aí, né, como os irmãos de Jesus, como Cefas, como Pedro tivesse mulher. Pedro era viúvo. Pedro não tinha mais mulher, ele não casou uma segunda vez. Então o texto está errado. E no original, vamos voltar ao texto original. O texto original diz, ó, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas. Por quê? Porque qual eram os irmãos do Senhor que eram apóstolos? Judas, Tadeu e Tiago Menor, que eram irmãos de Jesus, filhos de Maria, que está ali ao pé da cruz no capítulo 19, versículo 25, e de Alfeu Cleofas. Dentre esses 3 irmãos de Jesus, que eram primos legítimos, da qual é narrado pelo evangelista São Marcos, né? 3 são irmãos biológicos, são irmãos de sangue, aliás. Filho do mesmo pai e da mesma mãe, filhos de Alfeu Cleofas. São eles José, Tiago Menor e Judas Tadeu. O outro que estava lá, Simão, era Simão o Cananeu, que morava em outra cidade. Não era Simão Nazareno, porque se fosse irmão de Jesus, como afirma as heresias atuais, teria que ser Simão Nazareno, Simão o Galileu, não. É Simão o Cananeu. Não tem parentesco nenhum com Jesus. Então veja só. Aqui, essa Bíblia adulterada das heresias atuais está dizendo que os apóstolos, Paulo está reclamando porque ele e Barnabé não têm o direito de ter esposas, de ter casado. Olha o tamanho da adulteração. É por isso que eles adulteraram, para pregar contra o celibato, para pregar contra a verdade. Vamos ao texto. Eu vou pegar outra tradução aqui, vai aparecer agora outro texto aqui do lado, para você ver quem eram realmente essas mulheres. Vai aparecer o texto aqui ao meu lado e você vai ver quem eram essas mulheres. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a Sagrada Escritura. Porque você vai estar vendo o texto, mas eu não, né? Vamos lá. Quem eram essas mulheres? Vai aparecer aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Vamos lá, vamos ver quem eram elas. Aqui o texto, acompanha comigo. Para ser escrita no grupo de viúvas, para ser escrita no grupo das viúvas, essa tradução que está aparecendo aqui é da Mensagem de Deus. Então quer dizer que essas mulheres que Paulo está falando no texto original de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, essas mulheres, elas eram viúvas, mulheres piedosas que seguiam os apóstolos, que estavam com os apóstolos, que faziam parte desse grupo dos apóstolos, lavavam as roupas dos apóstolos, cuidavam dos apóstolos, como hoje o padre, né? O padre está na sua paróquia, na sua casa, né? E sempre tem alguém que cuida de suas vestes, que lava a sua roupa, né? Aqui na nossa paróquia é assim, que faz o seu alimento, não é? Seu almoço, seu café, seu almoço, sua janta. Então não era diferente na época apostólica. Veja que isso eram as viúvas com mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Eles não queriam viúvas. Nesse grupo não poderia participar. E veja, esse grupo tem uma espécie de consagração, como hoje as freiras têm. Uma vez uma irmã que ia entrar no convento para ser freira me perguntou: ser freira é bíblico? Eu digo: sim, irmã. Começou com o grupo das viúvas, para hoje chegar em vocês, as freiras.
Olha aqui. Continua no relato bíblico. Para ser inscrito no grupo das viúvas, deve cada uma ter não menos de 60 anos. Veja, o grupo das viúvas. Porque já teria o quê? Veja o relato, continuação do versículo, diz que ter casado uma só vez. O versículo 10 diz que ter cuidado bem da família, nas boas ações, educou bem os seus filhos, foi hospitaleira. E aqui está, olha o que aparece agora, de verde, ó. Lavou os pés dos santos. Pácata, aqui está. Quem são os santos? Esses que Paulo disse, será que eu e Bernabé não temos direito que as irmãs que fazem parte desse grupo, que fazem parte do grupo das irmãs, não é? Das irmãs que não nos siga para nos ajudar nas missões, para ajudar nos afazeres, aqui está. É isso que o apóstolo São Paulo, meu querido senhor, meu querido irmão, o texto, você está vendo os textos ao meu lado, ele é claro. Agora, pegar e dizer, será que eu e Barnabé não temos o direito de ter esposas cristãs como os apóstolos, como os irmãos do Senhor, como Cefas? Esposas é diferente de mulheres piedosas. Essas mulheres eram o grupo das viúvas que tinham mais de 60 anos, que cuidavam da igreja, que zelavam dos membros da igreja, que seguiam os apóstolos, que ajudavam os apóstolos. Então eles pegam e adulteraram para esposas. Pegaram essas mulheres piedosas, que era do grupo das viúvas, é claro. Por isso que a Sagrada Escritura está dizendo, olha só, vamos repetir. Pode pegar em todas as Bíblias que está isso, olha, o versículo 9. Para ser escrito no grupo das viúvas. Como que viúvas eram esposas? Elas eram viúvas. Aí pegaram e colocaram, vai aparecer aqui de novo o texto da tradução protestante, linguagem de hoje, olha só. Olha lá. De levar conosco, o direito de levar conosco uma esposa cristã, olha aí a adulteração. Não é assim, mas é assim, ó. De levar, de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã. É irmã. E aqui no texto de Timóteo, no texto de 1 Timóteo 5, 9, está mostrando que elas eram o grupo das viúvas, que hoje nós chamamos de freiras na Bíblia. Hoje não é mais as viúvas que se tornam freiras, mas a irmã tem a vocação, né, a ser freira. Santa Faustina, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, o que aconteceu com Santa Rita de Cássia foi exatamente o que aconteceu, o que fala nesse texto. Santa Rita de Cássia, ela era viúva. Ela ficou viúva, mataram o esposo dela em batalha. Depois, os filhos queriam se vingar. Ela pediu a misericórdia ao Senhor. O Senhor levou os seus filhos em santidade antes de se corromperem e ela tornou-se freira. Santa Rita de Cássia, que tinha um estigma na sua testa do espinho da coroa de Cristo. Santa Rita de Cássia. Foi assim que aconteceu. O que aconteceu com Santa Rita de Cássia foi o que aconteceu com essas mulheres de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9. Ou seja, o apóstolo está dizendo aqui que nós, esse mesmo Paulo que escreveu ao Coríntios, será que não temos direito de levar irmãs piedosas, irmãs cristãs conosco, trocaram o termo irmã, colocaram esposas. Voltemos ao texto, olha só. Ao texto de 1 Timóteo 5, continua. Olha só, você vê de verde claro aqui, né? A parte do versículo. Agora você vai ver de verde escuro, olha só. Socorrer os que sofrem. Socorrer os que sofriam. E se dedicava e se dedica a toda espécie de boas ações. Aqui está. Essas as dedicações desse grupo de freira que seguia os apóstolos, os missionários, nas suas missões. Não é? Fazendo o alimento, cuidando lavando as vestimentas dos apóstolos. Não eram esposas, não.
como diz a tradução protestante, está adulterada. Vamos para o de rosa, versículo 11. Não admitas as viúvas jovens, porque se forem dominadas por seus desejos contrários a Cristo, quererão se casar. Aqui está. Não era casada, ela era viúva e tinha que assumir o quê? O celibato, como foi Pedro. Pedro depois ficou viúvo, não casou, assumiu o celibato, como os outros apóstolos. E o Senhor. Veja, por que não, nesse grupo que seguia os apóstolos, das viúvas, da igreja primitiva, por que não poderia ser viúvas jovens? Porque uma vez consagrada aqui, tinha que assumir o celibato. Veja que tão forte era o celibato, você está vendo no texto, que o apóstolo diz, pode ser que ela se abrase, sinta-se o desejo de casar e aí rompa a aliança com Cristo. Ó, olha aí, olha lá. Porque, parte B. Vamos o versículo todo. Não admita as viúvas jovens, tá, moças aqui. Porque se forem dominadas por seus desejos, contrário a Cristo, Cristo era celibatário, quererão se casar. Aí vai romper a aliança. A outra tradução diz assim, porque se elas quiserem casar outra vez, vai romper a aliança com Cristo. Que aliança era essa? Serem consagradas na igreja, nesse grupo das viúvas que seguia os apóstolos, que seguia os missionários, que seguia a missão da igreja. É essas mulheres que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Será que eu e Barnabé não temos direito que essas mulheres piedosas, essas mulheres desse grupo nos sigam para nos ajudar nas missões? Aí pega o texto e coloca, será que eu e Barnabé não temos direito de terem uma esposa cristã, esposa? Tirando o termo irmã e colocando esposa no lugar. Adulterando para que as pessoas que seguem essas seitas possam dizer, olha, os apóstolos eram casados. E passem a acreditar nessa mentira, nesse erro grotesco. Então veja. Continua. O versículo 12. Então serão condenadas. O quê? Terão que ser... Que condenação é essa? Ser excomungada da igreja. Aqui está. Do seu ministério, da função do seu ministério. Como viúva, esse grupo de viúvas. Aqui é onde começa a surgir as freiras. Hoje é a vocação das freiras, né? Que vão no convento, o grupo de mulheres celibatárias. Veja que aqui está dizendo que essas viúvas tinham que ser celibatárias. Se elas quisessem casar outra vez, estava rompendo a aliança com Cristo. E seriam condenadas. O versículo 12 é claro. Preste atenção. Continua. De verde agora, ó. Porque romper o compromisso anterior. Pacata. Romper a aliança com o Senhor. Então aqui está, meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã. Essas mulheres. Então tá errado. Está errado quando substituir o termo irmã por esposa, porque eram viúvas e não podiam se casar outra vez. Por isso que não era admitida as viúvas jovens, porque poderia ser que elas sentissem o desejo de casar outra vez e iam romper a aliança desse grupo, desse ministério, dessas freiras, porque tinha que assumir o celibato como os apóstolos eram celibatários. Tá a prova máxima na Bíblia que a igreja sempre foi celibatária, meu Deus do céu. Para que fazer isso? Para que adulterar os versículos? Para que um erro grotesco desse, meu Deus? Se quando você vai estudar o original, está dessa maneira que está a Bíblia Católica. Não fala em esposa cristã como está aqui, como você viu aqui, a tradução protestante dizer. Será que eu e Barnabé temos direito de levar conosco esposa cristã, uma esposa cristã? Ou seja, por essa tradução, será que eu e Barnabé não temos o direito de casar? Como os outros apóstolos, Quefas e os irmãos do Senhor são casados? Será que nós não temos direito de casar? Tá errado, é mentira, é falcatrua, não é assim. Estou mostrando para você, você está vendo aqui o texto ao meu lado. 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 12, mostra quem são essas mulheres que seguiam os apóstolos. Esses grupos de viúvas. Por isso vai dizer
que elas tinham que ter mais de 60 anos, porque com mais de 60 anos ela não queria mais sentir o desejo de casar. Não. Mas se dedicar completamente ao Senhor. E ainda, eu vou colocar aí o texto. Vai aparecer mais outro texto para você ver. Vou pegar aqui com você. Estou com a Bíblia aqui. Olha o que São Paulo disse. Primeira Coríntios 7, versículo 1. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom o homem não tocar em mulher. Versículo 8. Versículo 7, aliás. Pois queria que todos fossem como eu, solteiro. Mas cada um tem de Deus um dom para isto, outro para aquilo. Aos solteiros e às viúvas. Aqui está. Aos solteiros e às viúvas. Quem eram essas mulheres? As viúvas. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom permanecer assim como eu. Peraí. Pacata. Aqui está. Como é que é, Paulo? Nós não ouvimos. 1 Coríntios 7, 8. Mais uma vez. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Pacata. Aqui está. Como eu. Paulo era o quê? Solteiro, celibatário. Então, meu querido irmão, fica aqui esse vídeo de estudo para você entender por que acusam a igreja. Porque a Bíblia deles está adulterada. Né? Espero que você compartilhe, este vídeo, se inscreva nesse canal, promova, compartilhe para a sua paróquia. Irmão, eu gostaria que você pertencesse à minha paróquia para desses estudos. Compartilhe para a sua paróquia, para os seus grupos da paróquia, para que eles possam receber essas catequeses. Não é tão fácil hoje pelas redes sociais, esse canal trazendo essa graça para que cada vez mais possamos estar instruídos na fé verdadeira, não é? Da igreja fundada por Cristo. Sua doutrina é íntegra, é pura, é verdadeira. Né? Então, meu cristão, fica aqui este vídeo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.